Muito bem, ouvinte. Sabe o que acontece nessa sexta-feira? Uma preparação para segunda, onde o clima deve pegar fogo na Câmara de Vereadores de Curitiba. Isso porque os vereadores da capital agora resolveram que podem criar mais 70 cargos na Câmara Municipal. São cargos comissionados e também cargos de função gratificada. Essa votação está prevista para começar em regime de urgência, que quer dizer o seguinte, né? Um belo de um atropelo, é um pé na velocidade ali em relação a esse andamento, né, das análises feitas sobre essa questão aí dos novos cargos. Qual é o impacto financeiro? Quanto que vai custar essa história de mais cargos na Câmara de Curitiba? Cerca de R$460 mil, tá? E uns quebradinhos ali para cima em relação a isso, 904, quase 461 mil reais. Então vale dizer o seguinte, a Câmara hoje tem 38 vereadores, cada um poderá ganhar mais 2 assessores, porque esta proposta, além de prever cargos em comissão, cargos também, né, com função gratificada, vai flexibilizar o aumento do teto de gasto com pessoal. E o que quer dizer essa flexibilização, gente? Quer dizer o seguinte, que vai aumentar o limite de dinheiro que cada vereador poderá gastar para montar sua equipe. Hoje, fica na casa dos R$ 82.531, arredondando para baixo, tá? E eles vão poder criar mais 2 cargos por gabinete, se quiserem, chegando ali a um teto de R$ 88.426,80, tá? Bom, além dessa questão, vale dizer o seguinte, a distribuição de cargos comissionados, que a Câmara considera um aumento discreto de número de comissionados, porque comissionados a Câmara diz que efetivamente serão 2, apesar da possibilidade dos vereadores terem a parte mais cargos criados por seus gabinetes com a flexibilização, né? Então a Câmara informa que é uma reestruturação do seu ponto de vista. Esses novos postos e funções gratificadas vão atender gabinetes, corregedoria, controladoria, procuradoria da mulher, administração e fiscalização de contratos, além das diretorias de comunicação, licitação, cerimonial e informática. Outro ponto é que os vereadores que hoje têm direito a até 7 assessores vão passar a ter 9 comissionados em cada gabinete, como a Rafaela Moron já explicou pra gente. Desde 2013, o vereador ele pode montar sua equipe de trabalho no gabinete parlamentar com, no máximo, 7 assessores, desde que seja respeitado o valor do teto, que é esse de 82 mil, um pouco mais aí, todos os meses. Com a mudança, passa a ser permitido 9 assessores e esse teto para as despesas de pessoal por gabinete será de R$ 88.426,80. A vereadora Georgia Prates, do PT, criticou a tramitação do projeto em regime de urgência sem o devido debate sobre as necessidades de cada um desses cargos. Olha, eu tenho visto com muita preocupação o uso recorrente do regime de urgência dentro da Câmara Municipal. Só essa semana são mais de 6 projetos tramitando em urgência, e entre eles 2 que tratam da criação de cargos, um da própria Câmara e outro da Secretaria de Governo Municipal. E é muita coisa sendo empurrada sem o devido debate, sem análise aprofundada e principalmente sem o conhecimento da população. Na Câmara, por exemplo, tem vereador que trabalha de verdade, que sim, pode até precisar de mais apoio técnico, de mais assessores. Temos áreas internas completamente defasadas, com necessidades reais de estruturação, mas isso precisa ser discutido com responsabilidade, explicando tudo certinho, o porquê de cada coisa, e aí ver se é mesmo, né, o caso de criar novos cargos. A gente precisa separar o que é necessário do que é conveniente e cortina de fumaça. O que me preocupa é ver propostas surgindo em urgência ali e criar junto outra aqui e logo depois ninguém entende nada do que foi aprovado. Parece mais uma jogada para cobrir uma coisa com a outra, e nisso a transparência se perde. E sinceramente, às vezes parece que essa é exatamente a intenção, aprovar projetos em silêncio sem deixar que a população compreenda o que realmente está sendo votado. Até porque nós temos outras propostas bastante preocupantes que estão sendo votadas ainda essa semana, como é o caso dos servidores municipais ou também o outro projeto que quer investir verba pública na iniciativa privada. Eu sou contra essa forma de legislar. A população tem o direito de saber o que está acontecendo, de participar do debate, e quando a gente acelera processos que deveriam ser públicos com participação popular, a gente enfraquece a democracia. E esse não é o caminho. O que a gente defende é um legislativo forte, transparente,
comprometido com a verdade e não com os interesses que no final a gente desconhece de fato quais são. Conforme a Câmara Municipal, as medidas são de austeridade e haverá apenas um aumento discreto no número de cargos comissionados, acredite. A casa afirma, aliás, que vai manter um dos menores índices de assessores por vereador entre capitais brasileiras, abaixo de São Paulo e de Recife. Além disso, a Câmara informa ter um orçamento enxuto e a ausência de benefícios extras para os vereadores e informou que certamente a remodelação respeita os limites legais para os gastos de pessoal. Bom, então é o seguinte, tá? Eles colocaram na segunda-feira essa proposta de criar mais 70 cargos na Câmara de Vereadores, embora informem ali que cargos comissionados seriam 2, eles mesmos divulgaram uma tabela e quando você olha a previsão, eu publiquei lá no ric.com.br e também na minha coluna, no site, no Instagram, você vê lá a tabela demonstrando que são 70 cargos entre comissionados e funções gratificadas. A Câmara traz esse contraponto de que ela é econômica, de que outras capitais têm situações bem piores, Acho muito ruim quando a gente faz uma comparação do que é o pior e não do que é o melhor. Mas qual é a estratégia? É colocar no pacotaço de segunda-feira, porque segunda-feira as atenções já estariam voltadas, porque a Prefeitura tem uma ação para criar também cargos comissionados, que já vem repercutindo, trazendo debates, a oposição questionou a urgência. Só que no caso da Prefeitura, há alguns detalhes a serem explicados, mas existiria uma contrapartida, teria extinção para a criação. A gente, inclusive, segunda-feira vai se desdobrar amplamente sobre isso, que é o dia da votação. No caso da Câmara de Vereadores, não. É a conversa do orçamento próprio. E já que todo mundo, toda a imprensa e a população ia olhar para a Câmara na segunda-feira em razão da Prefeitura, a conta política é do vamos dividir aqui o estrago. Vamos dividir aqui, eu coloco da Câmara, e aí fica todo mundo meio junto, não fica separado para que se possa discutir e olhar exatamente o que é cada proposição, Divide a conta ali da paulada, basicamente, quando se vem no sentido crítico. Segunda-feira a gente vai aprofundar a conversa sobre a Prefeitura, agora vamos falar sobre a Câmara, porque aqui a gente separa o joio do trigo, tá? Questão da Câmara de Vereadores. Tem vereador da base que é contra aumentar. Eu passei hoje o dia conversando e falei com 20 vereadores aproximadamente, de todos os campos. Os isentões, os que defendem a Prefeitura, da base, os da oposição. E é impressionante como você tem, dentro de todos esses polos, essas vertentes, pensamentos muito diferentes. Quem é contra, Camila Andrade, não topou falar com a gente, além da vereadora Georgia Prates. Tem gente que é do Novo, tem gente que se diz ali, solto no mundo, não sou nem de um lado nem de outro. E tem gente da esquerda defendendo, assim como vereadores do PL defendendo. Hoje eu trouxe essa informação com uma publicação, já teve um vereador, inclusive, que foi nas redes sociais fazer uma ampla defesa. Eu convidei ele para vir aqui fazer a defesa de aumentar cargos, Foi convidado para vir, teve o espaço aberto para que pudesse vir. Ele informou que por uma questão de agenda, não poderia estar aqui para trazer o seu ponto de vista de defesa. Então, segunda-feira vai ser muito importante ter este olhar exatamente do porquê que é preciso criar mais cargos comissionados. E a dúvida, muita gente se elegeu com o discurso de enxugar a máquina pública. A Câmara ela é majoritariamente uma Câmara de direita, que tem o discurso de sempre reduzir, o tal do Estado mínimo. Então, eu quero ver segunda-feira quem é que vai ser Estado mínimo lá na Câmara de Vereadores. É engraçado, Rafa? Porque daí você precisa de uma vereadora de esquerda para vir falar contra a criação de cargos. Mas tem vereadora de esquerda apoiando, viu, Camila Andrade? Tem vereadora de esquerda que está dizendo que está analisando a proposta, mas que já sinalizou que vai votar a favor. Acho que só tem 1 ou 2 nomes, que colocaram publicamente
que serão contra na esquerda. Então ali, por isso que eu falei, mistura tudo. Você tem gente da base votando contra, né? Você tem gente da oposição ou da esquerda votando para aumentar o Estado, concordando com a visão do PL, PT meio que concordando ali que é preciso aumentar a estrutura da Câmara, e quem vai pagar a conta somos nós. O ponto de vista da Câmara, para a gente registrar aqui o outro lado, que é justo, a contrapartida, é de que, apesar do impacto, vai oferecer um serviço melhor para a população de Curitiba, você ter esta mudança e essa possibilidade de ampliar o número de comissionados, servidores e funções gratificadas, né, nesse sentido de cargos, dentro da Câmara. Apesar dessas contradições, Rafa, não me admira que no final das contas a gente tenha uma massiva união entre pessoas que pensam tão diferente politicamente falando, quando se trata de legislar em causa própria, porque é disso que se trata. Por mais que exista uma justificativa para uma reestruturação, existam departamentos que estejam com falta de profissionais, que você tenha realmente um cenário que demande de um olhar mais atento para a reformulação desses cargos, não há uma justificativa para que você toque esse projeto em regime de urgência, a não ser essa que a Rafaela bem pontuou aqui a partir do bastidor, ou seja, dessa conversa que ela teve com os próprios vereadores, que é aproveitar que já vão levar paulada, porque vão aprovar, apesar da injustificada também tramitação e urgência desse projeto que vem da Prefeitura, colocar eles ali também nesse mesmo pacote para levar essa paulada de uma única vez. Mas aí, Rafa, me chama muito a atenção essa coisa dos 2 pesos e 2 medidas, da incoerência do discurso político com o que é a prática. Porque a gente está falando de recurso público. O caixa é próprio? O caixa é próprio. Mas se está sobrando dinheiro a ponto de se criarem 70 cargos, assim, num piscar de olhos, porque é isso, essa vai ser uma votação relâmpago, muito provavelmente. É porque a gente está fazendo uma má distribuição desse recurso, uma má aplicação desses recursos. Você sabe que se há uma sobra ao final do ano, os vereadores podem fazer essa devolução com indicativo ao executivo, ou seja, à prefeitura, para que esse recurso seja reinvestido em obras de infraestrutura e investimentos em setores estratégicos como saúde, como educação? Pois é, por que eles não priorizam isso? Eu vou mais além ainda, Rafa, porque como a Georgia Prates, que foi a vereadora que topou falar com a gente aqui nessa reportagem, pontuou, esse não é o único regime de urgência que está lá tramitando na Câmara de Vereadores. 6, se eu não me engano, foi o número citado ali. Esse outro, que também aumenta cargos da Prefeitura, regime de urgência. Para mim, entra na mesma categoria do voto unânime de ministros. É polêmico. E não é correto. É um instrumento que tem sido utilizado de uma forma incorreta, não passa pelas comissões, não há discussão. A sociedade não participa desse debate. Qual que é a justificativa? Qual que é o medo do enfrentamento desse debate? Então, para mim, tinha que acabar essa história de regime de urgência. Tem que ser usado muito pontualmente em questões em que a sociedade, inclusive, concorde em que há uma justificativa para se abrir mão do debate. Seguinte, olha, a gente estava falando aqui, nós procuramos vereadores, inclusive, para saber o posicionamento, né? E quem mandou, acabou de chegar, tá? Foi a vereadora Camila Gonda. Então, os demais que enviarem, a gente vai colocar no ar também, quem quiser se manifestar contra ou a favor, o espaço é democrático aqui. E como chegou, a gente vai colocar aqui no ar a fala da vereadora. Esse projeto, ele chamou bastante atenção aqui do nosso mandato, muito porque ele está prevendo, né, esse aumento de cargos comissionados dentro da estrutura do nosso gabinete, que sejamos sinceros, já é uma estrutura muito boa, né, para se trabalhar. A gente já tem ali uma ampla participação de pessoas para que a gente possa, de fato, ter um amparo, tanto jurídico quanto técnico-legislativo, para conseguir fazer a modulação, a alteração e até mesmo o estudo das políticas públicas que a gente formula aqui no município de Curitiba. E também, o que mais, né, choca, né, aos olhos e o que mais ressalta também é o fato de que esse projeto está sendo encaminhado juntamente com outros projetos. Até mesmo a gente sente como uma espécie de tentar esconder ele ali, deixar ele um pouquinho inferior. Por quê? Ele foi pautado justamente no dia que a gente vai votar o plano de carreira, por exemplo, de servidores públicos, outros tantos projetos, e também a gente vai votar junto, né, o aumento de cargos até mesmo para a Prefeitura de Curitiba.
Curitiba. Então, chama realmente a nossa atenção, nosso voto vai ser contrário, nosso posicionamento é contrário, a gente não acredita, né, nessa criação de novos cargos, novas estruturas. É claro que a gente entende que em alguns segmentos da Câmara Municipal de Curitiba existem alguns setores, como por exemplo o cerimonial, a comunicação, que são setores importantes, né, que tem que haver mesmo uma maior valorização, né, das pessoas que trabalham nele, mas mais cargos para dentro dos gabinetes, isso a gente não pode concordar e por isso nosso voto será contrário. Bom, então tá aí a vereadora, a gente reforça aqui, inclusive, outros vereadores que foram provocados, assim que chegarem os seus comentários a respeito, sejam contra ou a favor, a gente vai fazer o registro, e na segunda-feira, ouvinte, quando os nossos representantes de Curitiba lá na Câmara vão votar se ampliam ou não a sua estrutura e discutir se isso era necessário de verdade, né? Ou não, porque a Câmara já trouxe a sua nota oficial de que está apresentando, porque quer aprimorar o atendimento à população curitibana, ampliando o número de carguinhos nos gabinetes e também a questão de cargos e funções gratificadas em toda a sua estrutura. Nós vamos trazer a relação final de como cada um dos vereadores votou sobre essa questão da Câmara na segunda-feira. Haverá um acompanhamento sobre a questão da Prefeitura, haverá a discussão sobre o regime de urgência, com certeza, mas a gente tem que trazer aqui os pesos e medidas devidos. Não dá para jogar tudo no mesmo balaio e tentar disfarçar e empurrar esse pacote em termos de informação. Então, segunda-feira eu e Camila Andrade teremos um compromisso de trazer aqui a relação de como votaram os seus representantes aqui em Curitiba. Agora, 3h.